Havia um tempo que eu vivia um sentimento quase infantil. Havia o medo e a timidez, todo lado que você nunca viu. E agora eu vejo aquele beijo era mesmo o fim. Era o começo, meu desejo se perdeu de mim. Grande Renato Russo. Deixa eu colocar o violão aqui. E aí? Vamos falar de um assunto interessante hoje, que é justamente de você criar o seu eu ideal. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, se você quer de fato mudar um hábito, você vai começar mudando primeiro quem você é, a maneira que você enxerga você mesmo, a sua identidade. E para isso, então, a gente precisa de fato criar essa visão de futuro de nós mesmos. Ninguém vai fazer isso pela gente. Ninguém vai chegar para você e vai dizer como que você deve ser, né? Que tipo de pessoa você deve ser. A tua visão tem que vir junto com você. Você tem que criar isso, você tem que desejar, você tem que olhar para o mundo, olhar para a sua vida e realmente desejar isso que você quer concretizar no mundo. Seja uma habilidade que você quer desenvolver, seja tocar violão, seja aprender artes marciais, falar em público. Qualquer mudança que você queira realizar, você precisa então dessa visão. E esse é o primeiro ponto, justamente, né, de você começar com uma visão, ou seja, você olhar para o futuro, né, e conseguir enxergar a si mesmo realizando, executando, chegando naquilo que você deseja. E isso não é papo furado, isso não é papo motivacional, é algo que, se nós pararmos para analisar, é algo científico, tá? Porque isso vai ativar o seu neocórtex pré-frontal, né? Ou seja, a parte do cérebro que recebe o comando, que precisa de estímulo para poder desenvolver então o comportamento. Muitas vezes a gente tenta mudar hábitos. Mudar hábitos também é importante, né? Só que se você muda a visão de si mesmo, as chances de você realizar uma mudança concreta são muito maiores. Tudo o que eu venho realizando, a própria criação desse canal, partiu de uma visão, né? Ou seja, aliás, foi antes de criar o canal, eu já tinha essa visão. Eu gostaria de realmente compartilhar conteúdo de desenvolvimento pessoal. Para isso, quando eu tinha, agora não vou lembrar a minha idade corretamente, mas lá por volta de 2006, eu fiz o meu curso de programação neurolinguística e eu ficava visualizando realizar aquele curso, sabe? Quando eu tinha uns 20 anos, acho que eu não lembro se é 20. Enfim, quando eu li o livro o livro Poder Sem Limites, eu li o Desperte Gigante Interior do Tony Robbins posteriormente. Inclusive, eu acho que ele está aqui. Eu vou até pegar esse livro para ver o quão velhinho ele está. Peguei os dois livros aqui para mostrar para você. Olha só. De cabeça para baixo. Olha o quão acabado ele está, né? Quão velhinho ele está. Poder Sem Limites. Eu tinha um cachorrinho na época que até deu uma mordida aqui, né? Então esse é o Poder Sem Limites e esse é o Desperte Seu Gigante Interior. Olha só, eu tenho mais de 20 anos que eu tenho esses dois livros e esses dois livros eu adquiri eles justamente através de uma visão, né? Eu li esse conteúdo na época, gostei. E eu falei, eu quero aprender programação neurolinguística, eu quero me tornar realmente um practitioner, ou master practitioner, entender de programação neurolinguística. Inclusive até escrevi um livro digital, né, que é vendido na Amazon. Talvez você já tenha tido acesso, talvez não. Mas o fato é que então eu criei essa visão para mim. O mesmo foi nas artes marciais. Eu queria me tornar faixa preta em Taekwondo.
E aí eu ficava sempre visualizando, faixa preta, obviamente, e também executando os golpes que eu achava difícil executar, eu ficava visualizando, ficava treinando, fazia esse treino mental, né? De movimentos, de chutes, de socos, sabe? Isso ajuda demais, tá? E agora, há mais de um ano, eu tenho desenvolvido o violão, né? O violão, guitarra, tem essa guitarra aqui, esse outro violão aqui. Esse violão que eu estava tocando no início do vídeo é de corda de nylon, mas aquele lá é de aço, esse é de aço, esse aqui é a guitarra, né? E futuramente eu vou comprar um baixo, um contrabaixo, tá? Então é isso, a gente tem que criar essa visão e persegui-la, ok? Se você fizer isso, a mudança do hábito que você quer realizar vai ser muito mais efetiva. E depois que você criou essa visão, você precisa criar uma identidade. O que é identidade? É quem é você, a forma que você lida consigo mesmo, né? Conhecer os seus valores, a sua tolerância, as suas virtudes, os seus vícios. Tudo isso faz parte da nossa identidade, né? Quem nós somos. Nós temos defeitos. Todos nós temos defeitos. Eu tenho os meus, eu sei que você tem os seus também. Mas o que vai nos elevar vai ser as qualidades, as virtudes, e não os defeitos, né? Os defeitos a gente vai trabalhando ali diariamente. É interessante que você tenha consciência dos seus defeitos, você não finja que você não tem defeitos, né? Que muita gente finge. Eu, por exemplo, eu me olho no espelho e falo, eu sei quem eu sou, né? Eu sei das minhas fraquezas, eu sei das minhas tendências negativas. Não há nada de errado com isso. Eu acho que isso aí fortalece, tá? Você ser honesto com você mesmo, porque a partir disso você vai começar a trabalhar na sua identidade, né? Criar uma identidade mesmo. Por exemplo, né? A identidade é: eu sou um atleta, ou eu sou um empresário, eu sou um empreendedor, né? Isso é identidade também. Você pode se definir como pai, como mãe, né? Se você é religioso, se você é leitor, né? Se você é escritor, enfim. É tudo aquilo que você realiza, isso forma você, né? Forma a mim também. Então tudo que eu faço faz parte da minha identidade. E a identidade nossa, a gente precisa sempre estar buscando ampliá-la. Sempre adicionar elementos, adicionar habilidades, adicionar conhecimento, obviamente, e aplicar também, né? Você tem que sempre se mover nesse sentido, tá? Tem muitas pessoas que se definem como fracas, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu nunca vou aprender tal coisa, eu não consigo, eu não posso. Quer dizer, a pessoa cria um certo limite para a identidade dela. E toda vez que nós criamos limites, a gente de fato deixa de avançar. É óbvio que a gente tem que entender os limites. Óbvio que a gente tem limite, né? Mas aqueles limites que podem ser superados. Existem um limite, por exemplo, sei lá, é um limite, eu não consigo pensar no limite assim, vamos imaginar, eu tenho um limite talvez de piano, por exemplo, né? Eu acho que para uma pessoa desenvolvendo piano, ela precisa começar bem cedo. Por quê? Porque todos que tocam piano é bem difícil, você precisa desenvolver, né, a questão tanto da coordenação quanto do fortalecimento dos músculos dos dedos, tá? E quanto mais cedo, melhor. Qualquer instrumento é assim, né? Mas no piano é mais difícil, então eu tenho essa consciência. Também eu teria que ter um piano também, né? Ou seja, a nossa ampliação de identidade depende também dos meios de ação que nós dispomos para poder realizar algo, tá? Agora fica mais claro. Um limite, por exemplo, as chances de eu ganhar na loteria são muito baixas. Uma que eu não jogo, né? E depois que é muito difícil, quer dizer, é um limite, né? A pessoa tem que contar com muita sorte, tá? Ainda mais eu que não jogo, aí eu não crio nem expectativa, não crio chance para isso. E eu não estou falando isso assim, talvez você jogue, talvez não, eu não sei, mas é algo que eu não faço. Eu
poderia estar fazendo também, poderia estar jogando, sei lá, uma vez por ano. Isso aí é lícito, né? Não há nada de errado nisso. Mas enfim, isso é um limite. Então, esse meio de ação, eu não usufruo, que é jogar, tá? Então, para a gente desenvolver a nossa identidade, nós precisamos desses meios, então, né? Esses meios de ação podem ser habilidades, pessoas, tempo, dinheiro, qualquer coisa que venha te ajudar, né, a caminhar rumo em direção ao seu eu ideal. Então isso é muito importante, porque muita gente às vezes quer alcançar as coisas e não dispõe desses meios de ação. Então a pessoa cria algo baseado num wishful thinking, né? Ou seja, um dia eu chegarei lá, tal. Quer dizer, é uma coisa muito abstrata, muito longe. Então, o bom é que a gente lide com esses meios, articule com os meios de ação que nós dispomos. Porque dessa maneira nós aumentamos as nossas chances de chegar lá, né? E outro ponto importante é a ação. Então nós temos que criar uma visão, temos que criar uma identidade e depois uma ação. A ação que vai definir tudo, né? E a gente está falando de meios de ação, aí vem de fato a execução. E a execução, eu conheço muita gente que, né, vive floreando a vida, né, vive dizendo, nossa, eu preciso abrir um negócio, eu preciso fazer tal coisa, só que a pessoa nunca age, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu dei ideia para ele, falei, eu comecei a tocar violão, eu comecei aprendendo com aulas do YouTube, né? Não fiz aula particular, poderia ter feito até, né, que às vezes poderia adiantar o processo de aprendizagem, mas eu preferi desse jeito. Por quê? Porque isso se adaptou de acordo com o meu estilo de vida, tá? Então, tá aqui, ó, o violão tá aqui. Hoje mesmo eu treinei o violão, né? Treinei pra caramba hoje, enfim. Então, é questão de executar. Falei pra ele, falou, ó, compre um violão primeiro. Ele falou, não, que eu vou começar a tocar violão, começar a tocar guitarra e tal. Ó, sugiro para você fazer o caminho que eu fiz. Vai lá, compra um violão. Aliás, ele já tem violão em casa, que é da família. Eu falei, cara, você já está meio, né, com meio caminho andado. Você já tem um violão, agora é só executar. Só você pegar, estudar e treinar. E aprender os acordes, aprender as notas, né, aprender a parte teórica, que vai dar certo. Mas para isso ele precisa agir. Agora, se ficar só falando, né, nossa, eu preciso aprender tal. Eu já tinha falado isso para ele antes, e já tinham se passado 2 semanas, ele veio com a mesma conversa, né? Inclusive, isso é uma das coisas que me irrita demais, né? As pessoas ficam falando da mesma coisa por muito tempo e sem colocar a mão na massa. Então começa, dá o primeiro passo, o passo inicial. Vai ser feio, vai ser, enfim, não vai ser perfeito, mas é o mais importante, né? A ação, ela não precisa ser bonita, ela vai ser feia, vai ser horrorosa, mas sem ação você não tem resultado. Aí vai ficar só nesse, né? A pessoa vai criar o eu ideal dela, mas vai ficar só a vida inteira sem fazer nada. E é óbvio que a gente vai criar uma versão. Por exemplo, às vezes você quer criar uma versão fitness, né, do seu eu ideal. Você cria uma visão, você imagina a si mesmo, fala, eu vou ter tantos % de gordura corporal, enfim, vou meter o shape, né, vou ficar com um shape bacana. Isso é criar o eu ideal. E aí você vai mudando a sua identidade, você passa, né, eu não sou nutricionista, obviamente, né, mas você vai evitar certos tipos de alimentos, você vai ter um estilo de vida diferente, você vai, enfim, desenvolver realmente um hábito diário, né, uma rotina diária que está alinhada à sua identidade. Então, saber isso, né, saber o que você quer e criar essa versão sua melhorada é de extrema importância, né? Então, isso vai te ajudar em muito na tua jornada, no teu desenvolvimento pessoal. E isso também vai, com o tempo, vai te dando uma confiança danada, né? Eu tive uma experiência no sábado passado. Eu fui
no local de um amigo nosso, né? Ele tem um barzinho muito bacana, muito bonito, assim, cheio, tem um jardim, assim, com as luzes, né? Se a gente vai de noite, assim, um bar muito bonito. E vão diversos músicos lá, né? E eu cheguei até um pouco tarde e eu já tinha tentado fazer, né? Tentado tocar violão em público, né? E aí eu sempre cantei, eu gosto de cantar em público, eu não tenho problema nenhum com isso, mas o violão eu estava assim um pouco, digamos assim, retraído. E eu cheguei nele, falei, ô fulano, nossa, será que eu posso fazer uma palhinha ali? O violão tá ali parado, né, tal. Eu falei, claro, vai lá, faz. E eu fui, e eu falei, meu Deus, como que vai ser isso, né? Peguei o violão e comecei a tocar simplesmente. Comecei com uma música do U2, With or Without You, e aí foi, cara. Você vai assim, e o pessoal, né, fica olhando ali e tal, para ver o que vai sair. O pessoal fica com uma expectativa, né, para ver o que vai sair dali, porque o pessoal geralmente, eles gostam disso, né, o pessoal que vai nesse ambiente, eles querem ouvir música. Então, você chega lá, você compartilha aquilo que você sabe, é bacana, né, quer dizer, e aquilo foi uma experiência muito boa, uma experiência bacana. É a primeira vez, de fato, né, que eu faço isso. Devo ter tocado umas 3 músicas, mais ou menos. Depois toquei Wicked Game, né, do Chris Isaak. E Pink Floyd, que não pode faltar, né? Eu gosto do Pink Floyd, gosto do Comfortably Numb. Toquei essas músicas lá, o pessoal gostou. Toquei também Tempo Perdido depois. Então é isso. Eu estou contando isso para você, para te mostrar que eu fiz essa visualização, né? Eu criei esse eu ideal para mim e estou seguindo, estou agindo em relação a esse eu ideal e fortalecendo cada vez mais, né? Você cria uma identidade, cria visão, cria identidade e parte para ação. E se você sentir vergonha, sentir acanhado, não importa, vai lá e faz, tá? Isso vai, com certeza, vai adicionar em muito na tua personalidade, na tua identidade, ok? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha feito sentido para você. Se fez, deixa eu ficar sabendo, deixa o seu gostei, deixa aqui embaixo seu comentário. É muito importante que você comente, ok? E eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.